Uhum. Seguindo nessa linha, Rafael, agora no começo do ano saíram algumas matérias sobre os fundos que tiveram o melhor desempenho em 2020. Fundos de ação, fundos multimercado, fundo de renda fixa. Eu queria saber a sua opinião sobre essas publicações, realmente, baseado nisso que a gente está falando, desses cuidados que o investidor precisa tomar ao analisar esses retornos. A gente está falando ali dos que morreram, mas e agora dos outros que estão ali entre os tops, que tiveram maior retorno? O que ele precisa analisar antes de escolher esses fundos? Qual risco o fundo tomou? Da mesma maneira que um imã tem o polo norte e o polo sul, mas você quebre o imã, ele vai ter o polo norte e o polo sul. Eu sou engenheiro, tá bom? Então você quebra de novo, tem polo norte e polo sul. Você não pode analisar o investimento só observando o retorno. Você tem que observar risco. Aí você tem várias métricas de risco que você pode usar. Tá legal? Várias métricas de risco você pode usar. Uma delas é o índice de Sharpe. Uma delas que você pode usar é o índice de Sharpe. A conta é muito simples, só para... Você pega o retorno do fundo, menos o retorno do CDI no período, retorno do fundo, menos o retorno do CDI, e divide pela volatilidade do fundo. Ou seja, é uma métrica de grau de eficiência do fundo em gerar retorno consumindo risco. Você acha que nesses rankings vai ter lá o índice de Sharpe? Não vai, porque o pessoal não vai entender, não vai atrair público. Durante muitos anos, minha empresa fez o ranking de fundos de um importante jornal. E no início, antes mesmo de eu assumir esse ranking, o ranking era por índice de Sharpe. Aí o pessoal ligava no jornal e falava: o que é esse índice de Sharpe? Não entendo. E a gente tentava explicar. Aí lá pelas tantas o jornal falou: publica ranking por retorno. Esquece a história de índice de Sharpe, que a galera não entende. Então, alguém que não sabe que tem que ponderar o retorno pelo risco, tem que fazer essa composição entre essas duas métricas, não deveria investir em fundos, porque provavelmente vai se queimar e vai ser um gosto amargo, e depois vai achar que o mercado financeiro é cassino, assim por diante, que não é nada disso. A questão é o risco. Por exemplo, você colocaria seu dinheiro num fundo que tem o risco de cair 60% em um mês? Alguns vão dizer sim, outros não. Mas não seria importante você saber que, pela volatilidade do fundo, cair 60% em um mês é uma hipótese plausível? Então, eu não posso comparar retornos se o risco entre essas alternativas não forem compatíveis. Eu estou misturando banana com laranja, mas vou te dizer, o que vende é retorno. Risco, o pessoal não está nem aí. O pessoal só lembra de risco depois que toma a pancada, como tomaram lá em 2020, muitos fundos até hoje não recuperaram. Tá certo. Eu queria trazer o Marco Saravalli para a nossa conversa, que eu sei que o Marco também tem perguntas para o Rafael. Marco, fica à vontade, pode perguntar. Bom dia, Rafael. Feliz ano novo. Bom dia, Marco. Mais uma satisfação sempre falar com você. Prazer é meu. Prazer é nosso, né? O professor, uma pergunta que acho que provavelmente vocês já têm também uns dados mais atualizados, né? Mas, por exemplo, como você estava falando, nós tivemos vários fundos de ações em 2020, tradicionais fundos de ações que realmente tiveram retornos negativos e muito negativos, né? Só que, eu não sei se a palavra certa é essa, naturalmente ou irracionalmente, esses fundos vão começar a ter saque, né? Os cotistas vão começar a sacar desses fundos, né? Será que essa história vai se repetir? Né? Ou seja, a gente já está começando a ver saque desses fundos que foram mal em 2020, né? Que caíram 20%, 30%, 40%. E segundo, se isso acontece, de certa forma, talvez seja um problema. Ou seja, de quem será que é a culpa ainda? A gente tem uma informação, uma análise ainda muito de curto prazo? Será que os assessores, gerentes ainda estão vendendo muito a cota do ano passado? Que tipo de conclusão que a gente pode ter, né? A primeira coisa é o seguinte: você viu aquele disclaimer que rendimentos passados não são indicativo de rentabilidade futura. Verdade. Só que ajuda pra caramba a vender. Da mesma maneira que o retorno histórico positivo ajuda a vender, o retorno negativo vai contribuir para que você perca cotistas. Em março do ano passado, só 2 fundos tinham mais de 100 mil cotistas por conta e ordem. Só 2 fundos. Eu não gosto de dizer nome de fundo aqui, não vou fazer propaganda. Propaganda nem a favor, nem contra. 2 fundos. Mas um deles, que tinha mais de 100 mil cotistas, se refere ao 50º estado norte-americano, perto da fronteira com a Rússia. Mas não vou dizer o nome do fundo.
O outro fundo que tinha mais de 100 mil cotistas é um nome que lembra cavalo. Um dos dois não tem mais 100 mil cotistas, perdeu dezenas de milhares de fundos. Então, o que acontece é o seguinte, os dois fundos tomaram pancada, só que um deles perdeu cotista para chuchu e o outro não. E o outro não. Então, existe alguma variável nessa análise que está fugindo do nosso radar. Por que os dois fundos que tiveram perdas significativas, um deles perdeu dezenas de milhares de cotistas, o outro não? Aliás, esse fundo que continua com mais de 100 mil cotistas por conta e ordem, só para o pessoal entender o que é conta e ordem, é aquele fundo que é distribuído pelas plataformas digitais de investimento. Por que isso é importante fazer a distinção? Porque você tem fundos de bancão que pescam em aquário. É o fundo do Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Itaú. A gente não considera muito esses fundos das nossas análises, porque isso aí, você está vendendo o cara que não sabe nada, o cara entrou na agência, fala que eu quero investir em ações, e aí o gerente lá indica. Eu não estou falando desse tipo de fundo, eu estou falando de plataforma de investimento. Fundos distribuídos por plataforma de investimento. Porque provavelmente, Marcos, esse cara deve ter mais informação. Se eu estiver errado, você me corrige. Né? Esse cara deve ter mais informação. Então, para esse tipo de fundo, você tinha em março 2 fundos com mais de 100 mil cotistas. Os 2 eram de ações. Hoje, um deles ainda tem mais de 100 mil cotistas. O outro não tem mais. E os 2 tiveram perdas substanciais. Só tem um detalhe. O que não perdeu tantos cotistas assim tem uma presença fenomenal nas redes sociais.